Graças a Paz, igreja. Tem jovem aí hoje? Vamos dominar o mundo, né? Você que está nos visitando, seja bem-vindo à nossa casa. Nós somos assim, muito felizes, porque nós entendemos quem nós somos em Jesus Cristo. Essa semana eu fui convidado para ir à casa de alguns irmãos, jantar. E eu fiquei muito feliz com o convite. E eu lembrei muito de quando eu morava na Bahia. Eu lembrei das coisas que nós comemos lá, eu fiquei muito feliz. E a gente bateu muito papo, foi muito legal. Eu gosto de ir na casa dos outros. Eu não me ofereço, porque minha mãe uma vez falou: filho, a gente não se oferece para ir na casa dos outros. Mas tem umas casas que eu quase me ofereço, principalmente quando eu sei que a irmã ela cozinha bem, eu fico feliz com essas situações. Assim. Olha, cozinha bem e tal. A esposa do nosso irmão Rinaldo, ela faz um peixe tão gostoso. Eu estou à disposição do senhor, tá? No dia que o senhor precisar de mim, estarei lá, tá? E é muito gostoso quando a gente vai na casa de amigos queridos, não é verdade? E quando nós estamos com pessoas que nós amamos. E essa oportunidade, e nessa semana eu tive a oportunidade de conhecer pessoas que eu não conhecia tão perto assim. E foi muito legal, nós conversamos, batendo papo, comemos uma comida muito gostosa. E eu fui tão afoito à janta, e depois a irmã falou: mas pastor, o senhor não vai querer sobremesa? Porque ela tinha percebido que eu tinha dado um pouco de prejuízo para ela. Falei: minha irmã, para doce existe um outro estômago. É um para salgado e um para... A senhora fique tranquila, eu não vou desapontar a senhora. Porque eu sei que as mulheres e as pessoas que nos recebem, poxa, faz com tanto carinho. E aí, às vezes, você dá o desgosto de não comer, principalmente a sobremesa. E eu vi que tinha uns morangos em cima. Eu falei: olha, eu não vou desapontar vocês, que deram a vida aí para enfeitar este pavê maravilhoso. E vou comê-los, comi todos. E foi uma coisa maravilhosa. Foi muito bom, eu fiquei muito feliz. Eu só não consegui voltar dirigindo direito para casa, mas foi bom. Eu vim devagarinho, né, para não balançar muito a minha barriguinha. Foi um momento muito bom. E eu lembrei de Jesus. Jesus era um homem que gostava de estar com as pessoas. Jesus, ele caminhava pelas ruas, e as pessoas falavam: ô Jesus, ele, Deus te abençoe, meu filho, Deus te abençoe. As pessoas conversavam com ele, e ele se sentia à vontade de estar no meio das pessoas. Na verdade, boa parte do ministério de Jesus, ele esteve com as pessoas. É muito gratificante estar com pessoas maravilhosas. Neste jantar, eu tive a alegria de ter a presença do nosso mestre Jorge e a sua amada esposa. Ele, ultimamente, tem me traído e ele tem tirado toda a sua barba. Nós fizemos um trato para ele deixar a sua barba. Ele fica um senhor tão elegante, lindo, com aquela barba meia branca, meia preta. Uma coisa assim, quase sedutora. E eu falo para o pastor: deixa assim, o senhor fica mais bonito, o senhor fica mais elegante. Mas fiquei muito feliz com a presença. O pastor Ademir também, a pastora Jaque estiveram lá. Então foi uma alegria muito grande. Estava com os meus amigos, meus colegas e os novos irmãos. Jesus, ele gostava de estar com as pessoas. Vira para a pessoa que está assim e fala assim: Jesus gosta de estar com as pessoas. Jesus gosta de estar com as pessoas. Jesus veio para a terra para estar com as pessoas. E havia momentos na vida de Jesus que ele se afastava para ele falar com o Pai. Ele conversava com Deus e ele pedia direção a Deus naquilo que ele deveria fazer na sua vida. Assim também nós devemos fazer. Nós devemos ter um tempo, e Jesus nos ensina isso. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora em secreto a Deus. E Deus te responderá. Eu sou muito feliz de ter conhecido a Jesus Cristo. Eu entendo que Deus é muito bom. Deus é muito bom. Eu vou falar algo melhor. Eu vou falar: Deus é bom, e vocês vão repetir: Deus é muito bom, tá bom? Deus é bom. Deus é muito bom. Deus é muito bom, né? Vamos tentar de novo? Deus é bom. Deus é muito bom. Deus é maravilhoso. Eu amo viver com o meu Deus e com o meu Jesus. Jesus, ele é a resposta para quem está desesperado. Jesus,
ele é a resposta para aquela pessoa que é questionadora. Jesus, ele é o questionamento daqueles que se dizem inteligentes. Jesus desperta a fé no desacreditado. Jesus, ele desperta a dúvida naqueles que pensam que são racionais. Jesus é quem ama aquele que é odiado. Jesus perdoa os seus inimigos. Jesus é o Filho de Deus encarnado. É isso que eu acredito sobre Jesus. E Jesus encarnado como foi? Ele, através da sua encarnação, ele saiu da sua glória nos céus e ele decidiu se tornar homem para que nós tivéssemos vida. Jesus então, ele entra na sociedade judaica há 2000 anos atrás. Jesus então, ele, por nascimento, ele é um judeu. Na sociedade judaica, ele vai crescendo, ele vai se desenvolvendo. Jesus Cristo então passa a conviver com as pessoas e absorve toda a cultura daquele povo e convive na cultura daquele povo. Jesus Cristo era um judeu legítimo. E nós vemos em algumas passagens o quanto Jesus, ele gostava de estar na casa das pessoas. E casa, para mim, fala de intimidade. Você não chama qualquer pessoa para entrar na sua casa. As pessoas que adentram a porta da sua casa são pessoas muitas vezes convidadas por você e que você faz muito gosto que elas estejam lá. Em casa. Pensando em casa, eu penso automaticamente em lar. Apesar de que nem toda casa é um lar. Mas todo lar é construído numa casa. Jesus então permeava a casa das pessoas, adentrava a casa das pessoas. E ele gostava dessa comunhão. Eu vou te contar um detalhe que talvez você não saiba sobre Jesus, principalmente aqueles que têm um grande afã por dietas. Jesus amava comer. Ele amava comer. Jesus amava comer. Gente, vocês não entendem não. Jesus, ele gostava. Gente, Jesus vai ter um churrasquinho lá em casa. Pode deixar que eu vou, fique tranquilo. Não me atrasarei. Mas só tem um detalhe, eu vou levar os meninos comigo, que eram os 12. Jesus, o senhor tem certeza? Se faltar, eu faço um milagre. Jesus era o cara. E Jesus gostava de estar com as pessoas. Gostava de entrar em contato com as pessoas. Mas o que acontece quando Jesus está na casa de alguém? Eu tenho certeza que hoje Jesus está aqui. Jesus está nessa casa. Aqueles que nos visitam e aqueles que já estão pensando nos gols do Fantástico. Serei breve. Não se preocupem, o nosso Flamengo está são e salvo. É um time maravilhoso a se torcer. Tenho certeza que devemos interceder pelos nossos irmãos vascaínos, que estão na 2ª divisão. E para quem não sabe, eu sou baiano, graças a Deus. Semana passada eu estava vendo o resultado da 2ª divisão. O Bahia estava em primeiro lugar. E eu nem preciso dizer quem era o vice. Lá estava o Vasco novamente, cumprindo o chamado dele de ser vice. Mas não vamos falar de coisas ruins, vamos falar de Jesus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por favor. Em Lucas, capítulo 8, versículo 41. Lucas, capítulo 8, melhor dizendo, a partir do versículo 49. É possível que você veja algumas pessoas em pé ao seu lado. Essa é uma prática comum nos cultos da juventude. Se você quiser, fique à vontade para se juntar a nós e, em reverência à palavra de Deus, ficar de pé. Vamos ler o que o Senhor fala na palavra. Um relato da história da filha de Jairo. Diz assim a Bíblia:
Falava ele ainda, Jairo, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga dizendo: tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isso, lhe disse: não temas, crê somente, ela será salva. Tendo chegado à casa, repita comigo, casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João, Tiago e bem assim o pai e a mãe da menina. E todos choravam, mas ele disse: não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Entretanto, ele, tomando-a pela mão, disse-lhe em voz alta: menina, levanta-te. Voltou e ele mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contassem o que havia acontecido. Muito obrigado, podeis assentar. Quem foi atrás de Jesus foi um homem chamado Jairo. Jairo era um dos chefes da sinagoga. Jairo era um judeu conhecido na sociedade, mas que não teve nenhuma vergonha em ir atrás daquele no qual diziam que curava. Quantos aqui são pais? Quantos aqui têm filhos? Eu também sou nesse time. É incrível como parece que quando algo acontece com os nossos filhos, nós nos sentimos tremendamente impotentes. É interessante como parece que tudo aquilo que você poderia fazer, você já não consegue mais. Tudo aquilo que você conseguiria dizer, você já não consegue mais. Porque o seu filho se encontra numa situação na qual você não tem o poder de resolver. Essa semana, na preparação para o encontro, eu estava aqui à noite orando com os rapazes e alguns outros irmãos. E Levi é o meu filho de 5 meses, um menino lindo, Levi Benício. Ele já estava no 2º dia sem evacuar. Eu falei: Rebeca, mas isso não está certo. Mas a médica disse que pode ficar até 10 dias. Eu falei: está repreendido, em nome de Jesus, ficar 10 dias sem ir ao banheiro. Ninguém merece uma situação dessa. E ela mandou mensagem: olha, o Levi, ele não está legal, ele está muito agitado, ele está chorando. E aí acabou a oração, eu entrei no carro e comecei a orar. E comecei a clamar pelo sangue de Cristo e coloquei a vida do meu filho nas mãos de Deus. Cheguei em casa, ele ainda estava muito agitado e choroso. E teve uma hora que eu peguei ele no colo e comecei a chorar. Eu falei: Deus, tem misericórdia do meu filho. E eu nunca fiz uma oração dessa na minha vida, porque eu nunca tive filho. E eu fiquei aflito com aquilo. Falei: Deus, libera o intestino dele. O Senhor fez tudo isso. E o Senhor tem o poder de soltar o intestino dele. Depois eu senti paz. Ele dormiu. E eu fiquei tranquilo, porque eu sabia que Deus estava no controle da situação. No outro dia, ele encheu as fraldas. E é interessante que quando você quer que o seu filho vá ao banheiro e ele vai e enche as fraldas, de repente toda a família recebe no WhatsApp a foto da fralda suja. E aí tem gente que pode dizer: gente, mas que coisa nojenta. A gente deu glória a Deus. Todo mundo, glória a Deus pelo cocô. Gente, aleluia. Jairo ficou tão desesperado, mas tão desesperado, que ele foi procurar o homem mais em dúvida da sociedade naquela época. As pessoas não sabiam se acreditavam ou não em Jesus Cristo. Mas Jairo foi e ele disse: olha, a minha filha está doente e eu acredito que o Senhor pode curar ela. Não se sabe quanto tempo era a casa de Jairo até onde Jesus estava. Mas enquanto ele falava, veio alguém da sua casa e disse: não incomode mais o mestre.
porque a sua filha, infelizmente, já faleceu. Eu preciso te dizer algo. Jesus tem um relógio diferente do nosso. O tempo de Jesus é para glorificar ao Pai. Não fique preocupado. Jesus, então, naquela multidão, ouve. E ele tenta acalmar o pai. E fala assim, olha, está tudo tranquilo. Vamos lá na sua casa, porque a sua filha vive. Eu não consigo entender o misto de emoções que Jairo estava sentindo. Porque quando você ouve que a sua filha acabou de falecer, e vem um homem que você nunca viu e diz que ela está viva, com certeza você fica sem saber o que pensar. Ele então entra na casa de Jairo, traz com ele 3 discípulos e os pais. Pega na mão daquela menina e diz, levanta. E a menina viveu. Sempre que Jesus entra na casa de alguém, um milagre acontece. Sempre. Fala comigo assim, Jesus, entra na minha casa hoje e realiza o teu milagre. Ele ouve aquilo que nós falamos. E Ele atende o pedido das pessoas que não sabem o que fazer da vida. O relógio de Jesus é totalmente diferente do nosso. Aparentemente, Jesus permitiu que Jairo sofresse imensamente ao saber que a filha dele havia falecido. Na verdade, Jesus não queria apenas curar a menina, mas Ele queria que o nome do seu Pai fosse glorificado através da ação dele. É isso que Deus espera que nós façamos. Que o que vamos fazer glorifique ao Pai e não a Ele. Você pode perceber que no versículo 56 diz o seguinte: seus pais ficaram maravilhados, mas Ele lhes advertiu que a ninguém contassem o que havia acontecido. A intenção de Jesus não era ser conhecido como um curandeiro, mas ser conhecido como o Salvador do mundo. É possível que você tenha entrado aqui hoje e algo na sua vida esteja morto. É possível que relacionamentos dentro da sua família já não existam mais. É possível que você já não fale com alguém que foi muito íntimo a você há muito tempo e é do seu sangue. É possível que algumas coisas já tenham morrido na sua vida. Relacionamentos familiares, finanças. Meu irmão, meu amigo, você que me ouve, permita Jesus entrar na sua casa e fazer um milagre na sua vida. É impossível Jesus entrar em uma casa e aquela casa continuar sendo a mesma. Isso me faz entender o quanto uma célula é preciosa. Semana após semana, falando daquele que vive e reina, o nosso Senhor. Se você é líder de célula, ou melhor, se você é anfitrião, continue. Continue permitindo que dentro da sua casa as pessoas proclamem as verdades do reino de Deus. Eu queria que você avançasse um pouco mais em Lucas, no capítulo 10, você pode permanecer sentado. Capítulo 10 de Lucas, no versículo 38, por favor. Lucas 10, capítulo 38. A minha versão diz o seguinte: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher, chamada Marta, hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, ou mesmo uma só coisa,
Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. A maioria dos comentaristas afirma que Marta e Maria, que eram irmãs de Lázaro, eram amigos íntimos de Jesus. A casa deles ficava a cerca de 4,5 quilômetros de Jerusalém. Jesus então andava até ali e parou para visitar-lhes. Apesar deles serem amigos íntimos de Jesus, Maria sentou aos seus pés e queria ouvir as palavras do Mestre. Marta, uma excelente hospedeira, ela quis dar o melhor para Jesus. Ela então correu para a cozinha e começou a mexer nas coisas para dar o melhor para o Mestre. Mas havia muito a fazer. Ela então fica aflita e fala para o próprio Jesus: Senhor, fala para Maria vir aqui me ajudar. Está cheio de coisa para fazer. E ela fica aí, como quem diz, batendo papo com o Senhor. E Jesus ele é um gentleman. Jesus, ele é educado, ele é maravilhoso. Ele fala: Marta, Marta, minha filha, Maria escolheu a melhor parte. E não deixe que ela perca isso. Deixa ela aqui sentadinha aos meus pés. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Quando Jesus estiver na casa, e Ele está, amém? Se concentre nele. Esqueça tudo o que está lá fora. Esqueça todos os seus afazeres da segunda-feira. Esqueça inclusive que segunda-feira existe. Porque tem gente que só a palavra segunda-feira já é tremendamente assustadora. Esqueça que tem Fantástico passando na televisão. Esqueça os gols. Esqueça o cheque de amanhã. Esqueça o seu trabalho. Se concentre em Jesus. Agora, não existe lugar melhor para estar num domingo à noite do que na igreja ouvindo as palavras do Messias. É interessante porque Maria, ela conhecia Jesus. Provavelmente, eles brincavam, eles falavam coisas divertidas, eles contavam piadas, histórias. Mas naquele momento, Maria disse: Mestre, fala comigo. Fala porque eu quero ouvir o Senhor. Fala as verdades do reino de Deus, porque eu quero saber isso. Eu quero ficar aqui sentadinho com o Senhor. Jesus, quando fala para Marta: olha, Maria escolheu a melhor parte. A melhor parte não é as coisas dessa vida. A melhor parte não são as coisas terrenas. A melhor parte é tudo aquilo que é concernente ao céu. Busque a melhor parte. A melhor parte não é aquilo que te preocupa. A melhor parte não é aquilo que te enriquece. A melhor parte é aquilo que te cura, aquilo que te transforma, aquilo que te liberta e aquilo que te salva. E isso tem um nome e é uma pessoa e se chama Jesus Cristo. Se concentre na melhor parte. A melhor parte é o nosso Senhor. Não se preocupe com as outras coisas, porque aquele que dá liberdade para Jesus entrar na sua casa, Ele cuida dos seus negócios. Fique tranquilo. Quando Jesus está em casa, se concentre nele. Existe uma outra passagem. Está em Lucas mesmo. No capítulo 19. Eu queria que você abrisse comigo, por favor. E assentado como estão, vamos ler. Lucas 19. Do versículo 1 até ao versículo 10. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus. Mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correu adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa,
pois me convém ficar hoje em tua casa. Repita, casa. Ele desceu a toda e o recebeu, murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o fez salvar o perdido. Jesus não invade casa alguma. Apesar de, neste momento, ele ter se convidado para ir à casa de Zaqueu. Zaqueu era um homem pequeno. Muitos homens perto de mim são pequenos, porque eu tenho 1,85 m. Em aviões como os da Gol eu sofro bastante. Como os da TAM também. Todos os aviões eu sofro. Ou eu incomodo a pessoa da frente, ou eu fico incomodado sozinho. Então eu fico incomodado sozinho para não incomodar as pessoas. Zaqueu, ele era pequenininho. Ele não conseguiria ver Jesus no meio da multidão. Nem se ele ficasse assim, gente, dá uma licencinha aí. Zaqueu então sobe num sicômoro. Eu estive lá nessa cidade, em Jericó. Dizem que é a primeira cidade fundada no mundo, a cidade mais antiga do mundo. E lá havia um sicômoro. E a guia falou assim: olha, foi num sicômoro, e este é o sicômoro. Este não foi o sicômoro que Zaqueu subiu. Porque se dissesse que fosse, o pessoal ia botar uma redoma de vidro e ia fazer uma adoração para aquela árvore. Graças a Deus, não foi aquela árvore. E o sicômoro também não dura tanto tempo assim, pelo amor de Deus. Né? Então, Zaqueu sobe na árvore e fica olhando. Ele vai passar por aqui. Só tem essa rua aqui, nessa cidade desse tamanho, eu vou ficar olhando ele passar aqui. E aí vem, olha Jesus passando. Olha Jesus. Nossa, ele é bonitão. Olha que roupa. E aí Jesus olha para ele: Zaqueu, eu não sei se você já foi chamado pelo seu nome por alguém que você não conhece. É estranho. Aldo, quem que é você? Eu já fico com medo de tanto sequestro nesse mundo. Aldo, de onde você me conhece? A primeira coisa que vem na sua cabeça: de onde você sabe o meu nome? Aí você tem um negócio chamado Facebook e não quer que as pessoas saibam o seu nome, né? Fica complicado. Jesus olha para Zaqueu e fala: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou lá na sua casa. Zaqueu, ele era um publicano. Os publicanos, eles eram cobradores de impostos. Zaqueu, ele controlava toda a cidade e toda aquela região onde haviam povoados. Haviam outras pessoas que trabalhavam para Zaqueu, os cobradores de impostos. E Zaqueu recebia porcentagem em cima de cada um deles. Zaqueu não era uma pessoa muito honesta. Pelo texto nós percebemos. Zaqueu então desce e vai receber Jesus em casa. Fica claro nessa passagem que Jesus não faz acepção de pessoas. Por quê? Zaqueu era rico. Tem gente que fala: Jesus amava só os pobres. Jesus não veio para os pobres. Jesus veio para as pessoas. Não importa a classe social que ela tenha. Se for rico sem salvação ou pobre sem salvação, Jesus veio para essas pessoas. Porque Jesus veio para salvar as pessoas. E não para estar ou não estar na presença de alguém que tenha ou não um título. Ou a falta dele. Jesus então desce, junto com Zaqueu, até a sua casa. Ele recebe Jesus com alegria. E as pessoas começam a murmurar: como que você diz que é o Filho de Deus, o Salvador do mundo, cura as pessoas e entra na casa desse pecador? E me faz lembrar daquela passagem que Jesus dizia: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Jesus então começa a conversar com Zaqueu. Perceba que se ele estava hospedado na casa de um homem rico, Jesus estava comendo.
Jesus estava comendo. Eu estaria comendo. Falei, não é possível, a gente está aqui nessa casa de rico, não tem uma comida para a gente comer. Pelo amor de Deus, pelo menos um biscoito, creme crack e uma água. Poxa, e uma manteiguinha. Se não tiver manteiga, passa uma margarina. Eu lembro que eu vivia na casa de uns primos e eles tinham a capacidade de fritar o biscoito creme crack na manteiga. Eu ficava sem entender aquela situação, até o dia que eu comi o primeiro e quase me viciei naquele negócio. Não façam isso em casa, principalmente com café pretinho recém-passado, é terrível. Não se envolva com esse tipo de situação. É muito bom, principalmente se tiver um requeijão de corte, feito na Bahia, delicioso. Gente, que absurdo. Voltando, estava lá Jesus, comendo. Perceba que o texto não fala que Jesus pregou. A presença de Jesus constrangeu Zaqueu, a ponto de Zaqueu, no meio do jantar, falar assim, olha, presta atenção, eu não quero mais saber dessa vida que eu estou vivendo. E eu quero ler o texto, porque é muito bonito. Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar alguma coisa, tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. E o que é que Jesus disse? Hoje, nesta casa, houve salvação. A presença sublime e maravilhosa de Jesus, apenas a sua presença é o suficiente para gerar salvação. Jesus está na casa hoje. Então há salvação. Eu tenho certeza que depois a vida de Zaqueu não foi mais a mesma. Eu tenho certeza que as pessoas já não falavam dele como falavam outrora. Eu tenho certeza que Zaqueu parou de tomar das pessoas mais do que lhes devia. É possível que as pessoas tenham dito, agora Zaqueu já não é mais aquele pecador que ele era. A presença de Jesus quebranta qualquer tipo de coração. Perceba que Jesus, em nenhuma situação, ele forçou a barra. Em nenhuma situação ele disse, olha, vocês não podem. Muito pelo contrário, a presença sublime de Jesus, as palavras de Jesus, foram o suficiente para que na primeira casa que ele entrou, houvesse um milagre. Jesus não disse, menina, você está curada, menina, se ressuscita em meu nome. Ele falou, menina, levanta. E ela levantou. E o milagre foi pleno. Na segunda casa ele entra, na casa dos seus próprios amigos. E ele ali ensina aos seus amigos as questões do reino. Nesta última casa, entra Jesus. E no meio do jantar, provavelmente, ele convence o dono da casa de que ele era o único caminho para ir ao Pai. Jesus, depois de entrar em várias casas e fazer vários milagres e salvar vidas, ele muda tudo. Jesus, ele quebra a lógica. Jesus, ele altera a lógica religiosa daquele tempo. E através do seu reino, ele implanta um novo modelo de vida. Jesus certa vez disse, este templo em que nós estamos, ele será destruído e será reconstruído em 3 dias. As pessoas pensaram, esse templo levou tantos anos para ser construído, como será destruído em 3 dias? Jesus não falava do templo físico, mas dele mesmo. Porque Jesus tinha em mente algo muito maior do que a humanidade jamais tinha visto. A lógica da humanidade naquele tempo era, todos devemos ir ao templo para adorar a Deus, representado pela Arca da Aliança, e ali a sua presença estava. Eu quero ler um texto que está em João 14, versículo 23, que diz o seguinte, Jesus disse-lhe, se alguém me ama, alguém aqui ama Jesus? Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos a ele,
e faremos nele morada. É interessante porque nas religiões da terra, todos vão até algum lugar para adorar a Deus e para encontrar a Deus. Todos usam algo para lembrar daquele Deus que serve. Jesus então, ele desfaz tudo isso. E ele refaz algo que apenas o reino de Deus nos proporciona. Jesus então, ele é pego. Ele é pendurado no madeiro. E enquanto ele estava ali no madeiro, o véu foi rasgado. Essa expressão, o véu foi rasgado, significa que Jesus não mora mais em casas feitas por mãos de homens. Deus não habita entre quatro paredes, não mais. Jesus então, quando vem ressurreto, ele fala e ele faz o que ele acabou de falar. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. E o meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Eu queria que a banda fosse subindo, por favor. Significa que Jesus passará, e passa então, a morar nas pessoas. Não é necessário mais um templo para abrigar a presença de Deus. Mas a casa agora são as pessoas. Diga, eu sou a casa de Deus. Jesus quebra toda a lógica. E ele fala o seguinte: eu não posso ir em todas as casas, mas através de vocês eu estarei em todos os lugares. E através da vida de vocês, as pessoas saberão quem eu sou, o que eu fiz e o que eu continuo fazendo, para que todos tenham vida e vida em abundância. Jesus agora está aqui, ele se faz presente. E o milagre se faz presente, o ensino se faz presente e a salvação se faz presente aqui e agora. Jesus não é uma religião, Jesus é uma pessoa que salva pessoas. Jesus é o Deus encarnado, é o Filho do Deus onipotente e todo-poderoso, que quebra os paradigmas para alcançar as pessoas e levá-las para a comunhão plena com Deus. Esse é o Jesus que eu acredito. Esse é o Jesus que eu sirvo. Jesus outrora estava na casa das pessoas, caminhava na casa das pessoas, ceava na casa das pessoas. Nós agora somos a morada de Jesus. Ele ceia conosco, Ele fala conosco, e Ele tem o controle, se permitirmos, de toda a nossa vida. E Ele nos leva por um caminho por demais excelente. Jesus está aqui hoje. E a minha oração é que Ele faça a sua poderosa obra. Eu não sei o que está acontecendo na sua vida. Eu não sei a sua necessidade. Eu não sei se o que você precisa é de um milagre. Eu não sei se o que você precisa é do ensino da palavra. Eu não sei se o que você precisa é da salvação que Jesus Cristo tem para você. Mas uma certeza eu tenho, Ele está aqui. E hoje você vai alcançar tudo aquilo que você precisa. Eu queria que você se colocasse de pé, por favor. Teu sangue faz o surdo ouvir. Agora teu sangue quebra a maldição. Agora teu sangue cura toda dor. Agora teu sangue liberta o cativo. Agora eu creio
Essa música é uma versão de uma música em inglês. E a versão original diz que Your blood is sufficient to me. Que quer dizer que o sangue de Cristo é o suficiente para mim. Eu não sei o que é suficiente para você. Eu não sei o que você considera suficiente para ter uma vida plena. Talvez você diga: pastor, eu tenho tantas dívidas que para mim o suficiente seria pagar essas dívidas. Pastor, eu sou tão pobre que o suficiente para mim seria ter uma vida digna. Pastor, eu sou tão ferido que para mim o suficiente seria ter as minhas feridas curadas. Pastor, eu não conheço nada e para mim um pouco de conhecimento seria suficiente. Eu conheço uma pessoa que é suficiente. Eu conheço uma pessoa que é suficiente. Eu conheço uma pessoa que já pagou todas as suas dívidas. As dívidas que você jamais conseguiria pagar. Se você passasse uma vida trabalhando, você não conseguiria pagar as dívidas do pecado na sua vida. Pastor, mas como eu adquiriria essas dívidas? Isso não importa. O que importa é quem pagou a dívida. E essa pessoa é Jesus Cristo. Não importa se você se considera pobre o suficiente. A pessoa que eu conheço é dona do mundo inteiro. Não importa se o que te falta é conhecimento. Ele está aqui agora para te dar tudo aquilo que você precisa. Eu quero que a igreja comece a orar, por favor. Comece a interceder agora, igreja. Espírito Santo, eu sei que o Senhor se faz presente em nosso meio. E a tua palavra diz, Deus, que o Espírito Santo é a pessoa que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Deus, eu não tenho dúvidas que o Senhor pode fazer isso agora. E eu te peço, por favor, faça. Convença, por favor, as pessoas que precisam ser convencidas de que o Senhor é o suficiente para a vida delas. Deus, eu não sei, eu não conheço, Senhor, a vida destes amigos que estão aqui agora. Mas o Senhor conhece o íntimo de cada um deles. E o Senhor tem poder o suficiente para transformar tudo aquilo que eles consideram impossível ser transformado. Espírito Santo de Deus, vai movendo, Senhor. Vai movendo, Espírito Santo. Eu quero fazer uma oração com você. Eu quero que você, com os olhos fechados, possa orar comigo. Eu não quero saber de onde você veio, mas eu quero te dizer para onde você pode ir. E é para o céu, morar com Cristo, aquele que eu considero suficiente para todas as coisas. Jesus está na casa. Jesus está na casa. Eu quero que você repita comigo essa oração. Deus, eu entendi que Jesus é o suficiente para que eu tenha vida, para que eu tenha paz e para que eu tenha prosperidade. Eu recebo agora em minha vida Jesus Cristo como o meu Senhor e o meu Salvador, em nome de Jesus, amém. Com os olhos fechados ainda, mantenha os seus olhos fechados. Igreja, não se desconecte do Senhor agora. Talvez você tenha entrado aqui neste lugar pela primeira vez. Talvez você não conheça esse Jesus verdadeiramente, mas esta é a noite que você pode conhecê-lo. Eu quero saber quem fez esta oração comigo pela primeira vez na sua vida. Levante a sua mão e dê um tchau para mim. Eu quero perguntar para você, se você quer viver o resto da sua vida com Jesus. Se você aceita isso,
eu gostaria de humildemente te convidar a vir até aqui à frente. Eu gostaria de te dar um abraço e orar por você. Você que pela primeira vez fez essa oração, ou você que entendeu que Jesus é o suficiente para que você tenha vida, eu quero que você venha aqui agora, por favor. Não tenha vergonha. Seja como Jairo. Jairo era um homem importante e ele não teve vergonha de estar na presença de Jesus. Venha aqui agora. Eu quero poder cumprimentar você. Eu quero poder te dar um abraço. Eu quero poder orar pela sua vida. A igreja continua intercedendo. Jesus está na casa. A cura se faz presente. O milagre se faz presente. A salvação se faz presente através de Jesus Cristo. É impossível viver uma vida sem ter aquilo que é suficiente para se viver. O que nós temos para viver e é o suficiente para nós se chama Jesus Cristo. Jesus é uma pessoa que nos ama muito. Jesus é uma pessoa que quer transformar as nossas vidas. E eu estou muito feliz porque você entendeu através do Espírito Santo que não existe outro lugar para estar a não ser com o Senhor. Jesus Cristo não é uma igreja, Jesus Cristo não é uma religião, Ele é uma pessoa. Ele é alguém que abraçamos, Ele é alguém que falamos, Ele é alguém que nos ouve. Levanta suas mãos para cá, igreja, porque nós vamos orar. Obrigado, Deus, por este culto prestado ao Senhor.
Obrigado, Senhor, porque o Senhor se fez presente neste lugar. E vidas foram salvas. Milagres aconteceram. A cura está aqui presente. O Senhor está se movimentando entre nós e falando aos nossos corações. Obrigado, Senhor, por essas pessoas queridas que vieram até aqui à frente. Elas têm certeza que o Senhor é a única coisa que elas necessitam para viver. Deus, de crianças até senhores e senhoras, todos podemos ser alcançados pelo Teu poder e pelo Teu perdão. Deus, o Senhor conhece cada pessoa aqui na frente. Começa a trabalhar na vida delas. E que elas sejam incluídas nessa grande família que é a Igreja Evangélica em Campo Grande. E que eles sejam recebidos em nosso meio com alegria. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de participar de tudo isso que o Senhor tem feito. É no nome de Jesus que eu oro. Amém. Eu queria que você olhasse para mim, por favor. Todos vocês. Quando nós entendemos que Jesus Cristo, Ele é o suficiente para nós. Nós entendemos que Jesus, Ele nos conecta com Deus. E Deus, Ele é o nosso Pai. Quando Deus se torna o nosso Pai e nós nos tornamos os seus filhos, nós participamos de uma família que nós não conhecíamos. E acaba de acontecer isso com vocês agora. E eu quero dizer para vocês, cada um de vocês, vocês são muito bem-vindos aqui. Eu quero que essa seja a casa de vocês. Eu quero que vocês se sintam bem-vindos, bem recebidos, porque vocês o são. Sejam bem-vindos, família, desde a pequenininha. Eu queria que vocês, por favor, virassem para trás e vissem a nova família de vocês. Eu não quero que vocês saiam daqui ainda. Há algo muito importante para ser feito. Essas pessoas de verde, elas têm em suas mãos um formuláriozinho para que vocês preencham, para que nós possamos estar próximos a vocês em tudo. Se possível for, nós poderemos ligar para vocês e estar mais próximos a vocês, se vocês permitirem. Porque o nosso desejo é que vocês sejam cada vez mais integrados nessa família chamada Igreja Evangélica em Campo Grande. Que Deus derrame a sua glória sobre nós. Que o Senhor te leve em paz ao seu lar, te livre de qualquer acidente. Que você tenha uma noite agradável, uma semana abençoada, e que as suas vitórias cheguem, que o seu milagre chegue, e que a salvação chegue até a sua casa também. Que Deus te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus. Amém. Vejo vocês no próximo domingo. Deus te abençoe.